Gente, nós vamos dar início a uma nova série, Presente de Natal. Vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2. Eu vou ler do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou por onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, meus queridos, vamos orar? Pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, por mais um Natal que vamos celebrar juntos, ó Deus. No mês de dezembro já vemos, ó Pai, as ruas decoradas, as igrejas cantando, e já estamos antecipando esse espírito natalino, que para nós cristãos é uma data muito importante. O significado, Deus, não o dia, não é um dia santo, não é um dia sagrado, mas o significado do Natal é o maior presente que o Senhor deu para a humanidade. Abençoa-nos, ó Pai, prepara-nos, ó Deus, para esse mês, um tempo de reflexão sobre esse presente, esse dar de Deus por nós, ó Pai. Abençoe a tua igreja, abençoe a mensagem dessa noite, o texto sagrado, que ele fale ao nosso coração, que ele traga reflexões profundas sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E ajuda-nos e perdoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, presente de Natal. Nós temos o registro do nascimento de Jesus de forma maravilhosa em todos os evangelhos, cada evangelho dá uma abordagem diferente. Eu gosto muito do evangelho de Mateus, ele é um dos que mais busca as profecias, né, assim como está escrito pelo profeta. É o evangelho que traz a genealogia de Jesus, e a gente vê com precisão como que Deus preparou a vinda de Jesus para esse mundo, tudo dentro da providência de Deus. Você vê lá no finalzinho
da genealogia é impressionante. A Bíblia diz que no capítulo 1, verso 17, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muitas pessoas, eu já vi muita gente falar assim, mas para que uma genealogia dessa? A gente fica lendo lá, livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, aí Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, Judá e vai indo. Gente, 14 certinho. Aí dá outro salto, mais 14 e termina com Jesus, a 14ª geração. A gente vê com precisão como Deus está no controle de todas as coisas. A história mostra Deus guiando e dirigindo soberanamente para chegar nesse momento único, na plenitude dos tempos. Jesus é enviado a esse mundo. E quando que esse presente de Deus foi anunciado? Meus irmãos, 3º capítulo de Gênesis, as primeiras páginas da Bíblia, Jesus é anunciado como aquele que viria de nascer para salvar o mundo. Quando a humanidade rompe, o seu relacionamento com Deus, o pecado entra nesse mundo, as consequências vêm junto. Logo depois de tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala, no capítulo 3, quando o homem peca, a natureza é transformada, o nosso corpo é transformado, a gente vai passar agora por tanto sofrimento, por tanta dificuldade. A Bíblia diz que vai ser com o suor do teu rosto que você vai comer do teu pão, vai ser com dores que a gente vai gerar, criar, viver nesse mundo, nos relacionamentos familiares, sociais. O mundo entra em uma situação de colapso, mas no meio de tudo isso, Deus faz uma promessa. Deus promete que da descendência de Eva, nasceria alguém que iria presentear a humanidade, reverter aquele quadro. Lá em Gênesis 3,15, a Bíblia fala do primeiro anúncio do nascimento de Jesus. O Natal ele começa em Gênesis capítulo 3, verso 15. Se alguém perguntar para você qual é o primeiro texto da Bíblia que fala do Natal, Gênesis capítulo 3, verso 15. Que um dia iria nascer da descendência de Eva, nessa grande genealogia bíblica, ia nascer alguém que iria salvar a humanidade. Ninguém tinha noção dos detalhes, apenas uma promessa, confia. Um dia vai nascer de Eva alguém que vai salvar a humanidade, vai reverter todas essas coisas, vai pisar na cabeça da serpente, que era, no caso, o próprio Satanás, e vai salvar a humanidade. E aí vem, então, toda a Bíblia. Quando entra na genealogia, Deus separa um povo, depois que Moisés vai lá, liberta o povo, começa a formar essa nação, aí você tem aqui a genealogia, que mostra todas as gerações de Abraão até Davi, 14, Davi até o exílio da Babilônia, 14, desde o exílio até o nascimento de Jesus, mais 14. Deus no controle total e absoluto da história, para que na plenitude dos tempos, capítulo 2 fala, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. E durante toda essa história a gente vê que há uma mistura de providência, cuidado de Deus e adversidade, luta, provação, caminhando sempre junto com o povo de Deus e com o próprio Cristo nesse mundo. O nascimento de Jesus, ele vai despertar inveja, ele vai despertar aqui o ódio no coração do que era chamado de rei. A Bíblia diz, então, nos dias do rei Herodes, aparecem uns magos do nada e falam assim, nós vamos adorar o rei dos judeus. Ele se achava rei dos judeus. Aí quando ele fala, não, mas ele nasceu. Nasceu? Nasceu quem? Alguém que vai tomar o meu trono? Vai tomar o meu lugar? A vinda de Jesus, meus irmãos, não tem meio termo. Jesus não pode ser alguém que participa da nossa história sem estar reinando. Jesus, ou ele reina no nosso lugar, ou ele não faz parte da nossa história. Não há meio termo. De sorte que, se eu for falar a verdade para vocês, ninguém mais do que Herodes entendeu muito bem isso. Não tem como Jesus entrar na história sem ser rei. Então Herodes compreendeu tão bem isso, que falou assim, ou eu ou ele. Ou ele me mata, ou eu mato ele.
É basicamente isso. Para mim continuar no trono, eu tenho que eliminar Jesus da minha vida. Ou ele vem e senta no trono e controla a minha vida, ele vai ser o meu rei e eu quero adorá-lo. Então aqui, gente, existe por trás dessa história um significado muito interessante. Uma disputa aqui de trono. Quem é o rei e quem está reinando? A Bíblia diz que Herodes era um homem mau, era um homem complicado, era um homem atormentado, era um homem que, quando ele via qualquer sombra de alguém que pudesse substituí-lo, algo que pudesse atrapalhar, estar no seu caminho, vamos dizer assim, ele ficava alarmado. É uma palavra muito interessante, a palavra alarmado. Ele ficava louco. E quando Herodes ficava louco, todo mundo ficava preocupado, tanto que o texto é muito interessante. A Bíblia diz lá assim, ó, que tendo ouvido isso, que magos vieram do Oriente procurar um novo rei que ia assumir no lugar dele, né? A Bíblia diz que alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Ele ficava tão perturbado, esse cara, ele era tão louco, que quando ele ficava com as paranoias dele, pronto, ele vai fazer alguma besteira, e a gente sabe lá na frente o que ele vai fazer. Ele vai mandar matar todas as crianças da região onde porventura Jesus teria nascido, ele manda matar de uma certa idade para baixo, para garantir o lugar dele. Era um período difícil em que os reis, eles viviam atormentados, eles não podiam chegar e tomar um copo de água, tinha que ter um copeiro que tomava por ele antes, para ver se não estava envenenado. Eram homens que não dormiam, não tinham paz, tudo por causa da idolatria do trono, para não perder o seu poder. Eles adoravam esse poder. E quando ele ouve que porventura alguém pudesse reinar, e ele teria que descer desse trono, ele fica louco, ele fica alarmado. E a Bíblia vai dizer então que magos do Oriente. A gente coloca essa imagem, geralmente tem 3 magos, né? E a gente tem aquela cena, né, que é a cena mais linda todo mundo cresceu vendo o presépio, né? Presépio, como que é o presépio? Escreve um presépio aqui para a gente. Presépio, você tem aquele curralzinho, né? Aí você tem uma estrela em cima, aí você tem anjos às vezes, né? Aí dentro do curralzinho você tem os animais, aí você tem uma manjedoura, aí você tem Jesus na manjedoura, Maria e José, e na frente de Maria e José, geralmente quem que está lá? Os 3 reis magos, né? Então, essa é a cena, o curral, Jesus dentro de uma manjedoura, Maria, José, 3 reis magos, né? Mas não é, não é, está tudo errado isso aí. Se eu for contar para você, não tem nada a ver. Vamos entender um negócio aqui. Quando Jesus nasce, quem são os primeiros a verem Jesus? Quem vê Jesus na manjedoura? Os pastores. Os pastores estavam lá no campo. Eles vão receber um sinal no céu, vai aparecer uma multidão de anjos cantando, né? O primeiro grande coral, anunciando. E se lembra quem eram os pastores, gente? Já preguei aqui, os pastores eram os cachaceiros da época, porque era o trabalho mais difícil que tinha. Eram os cracudos da época, que eles viviam lá no campo, né? Os cracudos. É como se tivesse Jesus, anjos aparecessem na Cracolândia, entendeu? Na Cracolândia, Jesus nasceu, e os cracudos tudo, hoje o negócio bateu aqui, ó. Aí também aquele monte de anjo no céu assim, hoje o negócio bateu aqui. E aí, os anjos falam, vai lá ver. Aí eles vão lá e vê Jesus. Quem que vai acreditar no testemunho dos cracudos da Cracolândia? Jesus aparece para os cracudos da Cracolândia. Pastor, naquela época, não tinha essa visão que a gente tem hoje, romântica, né? Eu vejo aqueles folhetos, né, de Natal, ou de Jesus, aí você vê aqueles pastores bonitos, né, com ovelha no colo. Esquece aquele negócio. Era o trabalho mais complicado que existia. Eles dormiam no relento, eles tinham fama. O testemunho de um pastor não era aceito diante do tribunal, porque eram todos alcoólatras. Bebum, cachaceiro, cracudo, não valia nada a palavra deles. Eles viviam bebendo dia e noite, porque eles viviam separados da sociedade, uma vida muito difícil, era um trabalho muito difícil, ninguém queria. Geralmente o pastor não pastoreava as suas ovelhas, era de alguém, ganhava um dinheirinho para isso, entendeu? Era o chapeiro da época, ficava às madrugadas lá, bebia para aguentar, uma vida muito difícil. E Jesus aparece, os anjos aparecem para eles, e eles são as primeiras testemunhas. Então, esse negócio da manjedoura, os únicos que viram Jesus na manjedoura foram os cracudos da época, os pastores.
Foram lá, viram Jesus na manjedoura. Maria tinha acabado de dar a luz, ela não foi, terminou, subiu na mula e foi viajar. Não, ela vai ficar um tempo. Era um dia do censo, não tinha lugar para hospedar. Foi todo mundo, ocupou os hotéis, as hospedarias da cidade, não tinha lugar, Jesus foi para a manjedoura uma noite, gente. Nasceu, no dia seguinte, todo mundo foi embora. Aí tinha muita casa para hospedar, muitas hospedarias, e Jesus vai para uma casa, o texto é claro. A Bíblia diz aqui que eles foram e viram Jesus numa casa, ó, depois que ouvirem o rei, partiram, seguiram a estrela, lá no verso de número 9, olha só que interessante, no verso 11, quando a estrela para, entrando na casa, Jesus não está na manjedoura, entrando numa casa, viram um menino com Maria, sua mãe, eles entraram numa casa, Jesus estava mais acomodado, não é assim também. Tá melhor, saiu da manjedoura. Outra coisa, aonde que está escrito que são 3 aqui? Você leu o texto? Aonde está escrito que são 3? Fala assim, ó, uns magos, é plural, 2 ou mais, podia ter 5, podia ter 6, não sabemos. Outra coisa, geralmente uma viagem como essa, lá do Oriente, não vinha pouca gente não, era uma caravana provavelmente, era um grupo grande, uma viagem longa, chamou atenção quando eles chegaram lá em Jerusalém, entendeu? A Bíblia diz que era um grupo que chamou atenção, alarmou Herodes, falou, o que essa turma veio aqui? Viemos adorar o rei dos judeus, novo, não é você não, é outro. Alarmou o rei. Outra coisa, não fala em nenhum momento que eles eram reis. Aonde está escrito que é rei aqui? Não vai lá. A Bíblia fala que eram magos do Oriente. O que eram magos? Era magia, nada disso. Magos, o termo usado aqui no original significa estudiosos dos astros, não astrologia, astronomia. Eram homens da ciência dos astros, eram homens que tinham muita cultura, estudavam os astros naquela época. Esses homens eram assim os mais sábios, estudiosos, estudavam profecias, estudavam os astros, viam os sinais, os tempos, eram homens, eram consultados para muitas coisas, eram os cultos, né, homens de muito conhecimento, que lendo profecias, eles viram que num determinado período da história, uma estrela nova surge, aquilo chama a atenção, eles vão descobrir o significado daquela estrela, e as profecias dizem que uma estrela iria surgir, no período do nascimento de um novo rei. Então isso tudo, esses estudiosos dos astros, tá? Magos, é isso só que significa, vieram lá do Oriente, uma caravana provavelmente, não sabemos quantos, foram, diz o texto sagrado, até Herodes, chegaram em Jerusalém, que era a capital, falaram, vamos lá aqui na capital, em algum lugar está esse rei aqui. E a Bíblia diz que, olha, nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. De lá eles viram esse sinal, fizeram uma longa viagem, o menino já tinha nascido, não sabemos quanto tempo depois, ele ainda estava naquela casa lá em Belém, não tinha saído ainda depois do parto, a Maria não saiu com aquele menino às pressas de lá, nada disso, as acomodações liberaram, ele foi para um hotelzinho melhor, certinho, e ali eles expõem para Herodes essa situação. Herodes vai se alarmar, mas ele controla, vai convocar os sacerdotes e escribas, e falar assim, onde que vai nascer o tal do rei dos judeus aí que estão dizendo? Eles vão ver nas profecias, e a profecia diz, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Olha que coisa, Herodes estava acreditando em tudo isso. Os sacerdotes disseram que tinha uma profecia no Antigo Testamento, que citava o nascimento de Jesus, e aqui, meus queridos, a palavra de Deus diz que nessa profecia, pequena demais, de modo nenhum, diz que é pequena demais, está lá em Miqueias isso, citando o nascimento do Messias, e ele fala assim para os magos, olha, vai ser em Belém, viu? Vocês vão na frente, vocês vão ver direitinho onde ele está, porque imagina, o rei vai ficar entrando de casa em casa até achar essa criança, não vai. Manda os magos na frente, vocês vão me dizer, inquiriu deles com precisão o tempo que apareceu a estrela e tudo mais, enviou eles para Belém,
Fala assim, ó, vai, se informa cuidadosamente, fala, ó, a casa é tal, eles estão nessa casa aqui, família tal, depois eu vou lá para adorá-lo. Você acha que Herodes ia adorar, né? Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, e foram guiando aquela estrela, foram guiando aquele sinal, parou, a estrela para, onde estava o menino. Vendo eles a estrela, deve ter sido naquela região do bairro, e começaram a entrar nas casas, a procurar, e ficaram sabendo. A Bíblia diz que, ao verem a estrela, o verso de número 10, já começa aí, ó, primeira manifestação que eles têm, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Primeira manifestação, primeiro sentimento que eles têm, quando fala de Natal para esses homens, que fizeram uma viagem longa, né, atravessaram ali do Oriente, um continente inteiro para chegar ali, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Nossa, deve ter sido uma festa, a chama, gente, com tanta dificuldade, foram para Jerusalém, não vai e vem, devem ter festejado, a ideia de júbilo, vamos jubilar aqui, imagina jubilar, é aquela coisa, aquela alegria, acho que deram um grito de alegria, achamos gente, achamos, e foram lá, bateram na casa, entra na casa, a Bíblia diz aqui, entrando na casa, pediram licença, entraram lá, viram o menino com Maria, sua mãe. Ele não estava na manjedoura, gente, nem lá no curral, estava na casa, estava com Maria, devia estar no colo de Maria. E a Bíblia diz, então, que eles tiveram mais uma atitude, além de alegria, a atitude deles agora é prostrando-se. Eles se inclinaram, gente. Não eram reis aqui, não. Os reis faziam o quê? Os reis não queriam perder o trono. Os reis naquela época eles tinham medo. Herodes era um rei. Eram estudiosos que sabiam que eles estavam diante de uma divindade. Eles tinham consciência disso. O texto seguinte fala que houve adoração, gente. É uma coisa misteriosa. Como é que eles atravessam, viajam durante, sabe lá, Deus, quanto tempo desde o Oriente para chegar aqui, e eles se inclinam, e eles estão adorando uma divindade. A Bíblia fala que eles adoraram Jesus. Você não tem expressão de adoração a nenhum outro ser humano na Bíblia que acede diante de Deus, é o único. A Bíblia diz lá em Hebreus, e todos os anjos de Deus o adorem. É o único ser que pisou, que andou fisicamente aqui na terra, que é digno de toda adoração. Se prostram, adoram, e abrindo seus tesouros, aí ó, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Esses três presentes, daí que vem a ideia, será que eram três reis magos, né? Porque ouro, né, é rei, é três, não fala nada, podia ter uma caravana, muitos estudiosos, uma equipe, né? E eles trouxeram três presentes. O problema, os três presentes, não é em função de três magos ou três reis magos. Os três presentes, eles são claramente em função dos três ofícios de Jesus. Se fosse dois ofícios, seriam dois presentes. Se fosse um, seria um. Se fosse cinco, seriam cinco presentes. E não quer dizer que seriam 5 reis magos. E não tem nada na Bíblia que identifica o número. Tem a ver com os ofícios de Jesus. Por que esses três? O primeiro deles, qual que é? Ouro. O primeiro presente que foi entregue para Jesus. Ouro. Ouro era da realeza. Ouro era um presente que reis recebiam. Porque o ouro era o que tinha de mais valioso. Hoje é ainda o bem na terra mais precioso que tem é ouro. Brinquei hoje de manhã, mas já vai ser o Bitcoin. Mas por enquanto é ouro. Bitcoin passou a prata, viu, gente? Estou fazendo propaganda do Bitcoin aqui no público. Você nunca viu isso daí, né? Mas o bem mais valioso está subindo. Ele está subindo. Só lá na tabelinha. Falta mais uns 7 elementos da natureza aí que vai passar. Mas por enquanto é ouro. Ouro é o bem mais precioso. Então, ao ofertar um presente para um rei, é ouro, gente. Quando você vê na Bíblia, eles ofertavam era ouro. É o que tinha de mais precioso. Ouro é em referência à realeza, porque eles vieram adorar um rei. Nasceu o recém-nascido rei dos judeus. Está lá no versículo de número 2. Para um rei, a gente entrega ouro. Então, esse primeiro presente representava a realeza de Jesus. O segundo presente, o que foi que eles colocaram aqui? Ó? Incenso. Incenso é para quem, gente? Incenso se oferece para divindade.
Toda vez que você vê incenso na Bíblia, é para divindade. Gente, eles tinham acabado de adorar esse menino. Eles tinham consciência que eles não estavam diante de um mero rei. Era o rei dos reis. Eles tinham conhecimento bíblico que era uma divindade. Era alguém digno de adoração. Então o incenso tem tudo a ver com a atitude deles. Eles se prostram diante de um rei. Eles adoram uma divindade. Percebe? Então, eles se prostraram e reconhecendo que ele era um rei, dão ouro. Eles adoram, porque era uma divindade. Eles dão incenso. Incenso na Bíblia é oferecido para a divindade. O próprio Senhor, no templo, a Bíblia fala dos incensos, como um aroma agradável, os sacrifícios, o aroma, algo que sobe, a ideia de divindade. Algo que sobe e chega lá no alto, é claramente oferecido para divindade. Jesus aqui, ele é presenteado de acordo com essa característica, com esse ofício dele. Presente a gente dá de acordo com a pessoa. O maior dilema nosso de dar presente é esse, né? Quando a gente não conhece pessoas, amigo secreto que a gente tira, né? Aí você tira aquela pessoa que você não sabe nada da pessoa. Aí você dá meia, mas vê mais ou menos o pé dele, porque meia assim, ó, de 15 a 30, né? Qualquer meia serve, né? Você dá meia, pessoa. Vai dar perfume, não dá para dar perfume. Você não sabe se a pessoa gosta do amadeirado, adocicado, entendeu? Não dá para dar perfume para quem você não conhece. Roupa, dá para dar roupa para quem a gente não conhece? Não dá. Outro dia eu estava falando, né, no dia da ação de graça, né, que o maior dilema nosso é dar presente para quem tem tudo, né? Você já tirou o amigo secreto de alguém que é muito rico, tem tudo, o que eu vou dar para essa pessoa, gente? Não dá. E foi o dilema do salmista, que darei ao Senhor por todos os benefícios, que eu vou presentear a Deus, gente. Então, Deus, ele tem os presentes que ele aceita, a gente tem que saber o que ele quer. Se ele é rei, dá ouro. Se ele é divindade, dá incenso. No caso, no contexto, era isso. O incenso era oferecido à divindade. Prostraram, adoraram, e a Bíblia diz que eles abriram os tesouros. Ouro, incenso e último, o que era mirra, gente? Mirra representava aqui a humanidade de Jesus. É o grande mistério aqui. Como esses homens já sabiam desses três aspectos de Jesus: rei, né? Jesus é o nosso rei. Ele é Deus, deve ser adorado, mas ele é humano. E mirra, gente, mirra é usado para sepultamento de pessoas. Quando Jesus morre, vão embalsamar o corpo de Jesus, né, enrolar ele, e usavam mirra, porque é o cheiro, mirra é para a humanidade de Jesus. Nós estamos adorando o rei divino humano. Que coisa profunda, misteriosa. Como esses homens já tiveram essa revelação, esse conhecimento. Tiraram o tesouro, o que eles tinham de melhor. Meus irmãos, Natal é um tempo para a gente refletir nisso. Nós temos oferecido o que é de melhor. Você não precisa trazer ouro aqui, você não vai acender incenso aqui para Deus, que não vai dar certo, o cheirinho de incenso aqui. Você não precisa trazer mirra. Mas uma coisa é certa, Deus vai querer o melhor. Deus sabe quando a gente está dando o melhor. É a ideia de colocar em primeiro lugar. É primazia. O que Deus quer é sempre isso. Eles entregaram tesouro, é algo que era valioso para eles. Mirra era valioso, incensos aqui, para uma divindade, não era um incensozinho que comprava na barraquinha lá, não, são os incensos aromáticos com elementos da natureza, tirado lá não sei de onde, que vem lá da Índia, do Oriente, sei lá de onde que vem, era o melhor. A Bíblia fala tesouro. A ideia de tesouro é assim, o que eles tinham de mais precioso: ouro, incenso e mirra, para realeza, divindade e humanidade de Jesus. É para nós uma reflexão profunda sobre isso. Deus não quer resto. Deus não quer o que sobra. Deus não quer o resto do nosso tempo, gente. Ou é tudo ou é nada. A Bíblia é clara, ou ajunta ou espalha. A gente tem refletido sobre essas pessoas que dedicam a vida, sabe, por uma causa, né? Agora começou aí, dia 29, liberaram aí na Netflix a série aí do Ayrton Senna, né?
Ele sacrificou tudo. Para ser o melhor do mundo, para o cara chegar lá onde ele chegou, ele sacrificou tudo. Era a vida dele. Ele respirava aquilo, ele acordava pensando naquilo. Tudo para chegar lá. Eu acho interessante que a Bíblia às vezes fala e usa a figura do atleta e fala sobre isso. Que o atleta, para chegar lá, para alcançar o seu objetivo, ele se prepara, ele se desvencilha de todo o peso, de tudo aquilo que atrapalha para ele conquistar. A Bíblia usa para nós a figura de quem é arregimentado por um exército. Ele não se perde com as coisas desse mundo, ele tem um alvo, ele tem um objetivo. A Bíblia constantemente coloca isso diante de nós. É uma questão assim de coração, não dá para se envolver com as coisas de Deus meia boca. As coisas de Deus não é para final de semana, para domingo. Ou, quando você acorda e vai dormir, Deus é tudo ou não é nada. Não tem meio termo com as coisas de Deus. Então, meus irmãos, a gente tem que imaginar aqui, esses homens pararam a vida deles. E fizeram uma viagem de meses com uma caravana para adorar o Rei dos Reis. E o que eles levaram? O que eles tinham de melhor. Eles ofertaram o seu tesouro de acordo com o que agradasse a eles. A Deus, ao Senhor Jesus, não a eles. Prostrando-se, adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram oferta, ouro, incenso e mirra. Então percebe aqui o que foi necessário para eles acharem onde Jesus estava, gente, procurar uma agulha no palheiro. Eles vão fazer uma viagem de meses para ir para uma cidade, sabe lá onde, para achar o Senhor numa casa. É uma loucura isso. Pessoas assim têm que estar focadas, gente. Tem que ter um objetivo, tem que ter um alvo. Tem que ser a coisa mais importante da vida deles. Eles pararam a vida deles em função daquilo. Então eles não iam chegar a encontrar o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia mostra essa reação deles. Eles alegraram, não foi uma alegria qualquer. Porque foi um sacrifício muito grande para chegar lá. Pagaram um preço muito alto, abriram mão de muita coisa, pararam a vida deles, deixaram o conforto da casa deles, do país, do continente, arriscaram a vida de uma viagem como essa, carregando bens preciosos. Por isso que provavelmente uma caravana, fizeram uma longa viagem, um sacrifício absurdo. E profecias, sinais no céu, um negócio assim não tinha garantia de nada. Eu acho até que quando um grupo desse sai para um negócio desse, vocês são doidos. Vamos fazer uma viagem, vamos lá agora para a África do Sul, porque tem lá um negócio precioso lá, uma coisa louca e vem de tudo. Sabe essas pessoas que têm um objetivo? Às vezes eu gosto de ver pessoas, por exemplo, assim, ó, o sonho do cara, o objetivo de vida dele era subir o Monte Everest. Vocês já viram o que é necessário para o cara subir o Monte Everest? Ele vende tudo que ele tem. Ele vende a casa dele, porque gasta uma fortuna, é caro demais. Ele faz treinamento, ele compra equipamento, é uma vida. Ele começa escalando montanhas menores, ele vai, e ele chega lá e pode morrer lá, porque a maioria morre. Eu já vi história de gente que desistiu, um monte desiste no meio do caminho, porque quando morre fica lá, né? Porque não tem como lá resgatar, vamos mandar um helicóptero no Monte Everest, não vai, fica lá. Tem inúmeros corpos congelados no meio do caminho. É uma vida. Não dá para ser um negócio meia boca. Esse final de semana eu vou fazer uma viagem lá para subir o Monte Everest. Não dá. Então existe empreitada na nossa vida, para a gente chegar lá, para você conquistar algumas coisas, meu irmão, você vai ter que pôr tudo a perder, ou nada. Tem que ter coragem, tem que arriscar, tem que se sacrificar, tem que pagar o preço, por coisas humanas, por ouro ou prata, por medalhas, por conquistas, né, por atletas do nosso tempo, qualquer área, conquistas, realizações, sonhos, projetos, coisas humanas. Eles dão tudo e põem tudo a perder e conseguem. Meus irmãos, o que se faria pelas coisas de Deus? O que daríamos pelo Senhor? Por isso que na palavra de Deus não dá. Ou é tudo ou é nada. Quando Deus é adorado, Ele olha para a gente, Ele olha para o nosso coração. Se Ele não vê o coração inteiro ali, Ele nem aceita a nossa adoração. A Bíblia é muito clara com isso. Filho meu, a palavra de Deus diz, dá-me o teu coração. Isso que é o centro da nossa vida como presente. Você é uma oferta ao Senhor. Você é um aroma agradável ao Senhor, como sacrifício. A palavra de Deus fala sobre isso. Apresentai-vos diante dele como sacrifício vivo, santo, agradável. Você é esse incenso. Então, quando Deus vai receber de presente, sabe o que Ele quer de você? Ele não quer seu dinheiro, Ele quer você inteiro, como sacrifício vivo.
É uma analogia até muito profunda. As pessoas naquela época, ao se oferecerem em sacrifício para os deuses daquela época, não tinha meio termo. Eles entregavam a vida e morriam pelos deuses pagãos daquela época. E a Bíblia diz que o Senhor nos quer inteiramente. Nós somos o sacrifício, o holocausto do Senhor, quando entregamos a nossa vida. O que Ele quer é só isso. O que Deus quer de mim, pastor? Posso domingo, 1 hora de manhã, 1 hora à noite? Beleza? Não. Eu vou dar 10% da minha renda? Não. O que Ele quer de mim? 20 minutos por dia eu faço uma oração e leio a Bíblia. Todo dia. Tá bom, pastor? Não. O que Deus quer de mim? Ele quer minha casa, meu carro, minha família, meus bens, a parte da minha vida, meus dons, meu talento. Vou doar para Ele, o trabalho voluntário, trabalho social. O que Deus quer de mim, de presente? Tudo. Ele quer tudo. É você. Você é o sacrifício. Ele se entrega e fala, estou aqui, ó. Eu sou teu. Toma-me, Senhor, nas tuas mãos. É só isso que Deus quer. Com Deus não tem meio termo. Ou a gente é essa oferta de sacrifício vivo, tudo que você é dele, você pertence a ele, a sua vida, o seu coração, o seu cérebro, a sua mente, cada fio de cabelo do seu corpo é dele. Ele compra com o sangue de Cristo e aceita como uma oferta. Aí ele aceita. Aí você vai descobrir que você não tem que dar nada. Tudo é dele. Tudo é dele. Ele te fez, ele te criou, ele te abençoou, ele te deu inteligência, te deu um corpo e te deu um tempo de vida aqui na terra para você viver para a glória dele. É isso que ele quer. Tudo. Seu coração, sua alma, sua mente, sua família, seus bens, tudo pertence a ele. A gente é mero mordomo até do nosso tempo, enquanto a gente está aqui respirando o ar que pertence a ele. Tudo é dele. A gente é dele. Então não tem coisa melhor do que a gente só reconhecer, tu és o Senhor da minha vida, eu me entrego como oferta por uma divindade. Deveríamos ter o júbilo dessa turminha aqui, ó. Quando eles viram, eles se alegraram com grande, olha as ênfases aqui, intenso júbilo, é o projeto de vida deles. Sabe, isso aqui é a sensação que o cara teve quando pisou no pico do Everest. Foi uma vida, 15 anos se preparando. Sacrificaram tudo. Quase morreram. Chegaram vivos lá. Não sabe nem se vai conseguir descer, mas estou vivo aqui, chegou. O cara pula e acabou. A vida dele zerou. Zerou. Encontrar com Deus aqui na terra, ter um encontro com o Senhor Jesus, viver para Ele é isso. É zerar a vida. Isso é zerar a vida. A gente fala que zerar a vida é fazer algumas coisas, encontrar pessoas, realizações. Isso não zera a vida, gente. O que zera a vida é encontrar o Senhor Jesus. E chegar nesse ponto que esses homens fizeram. Pararam e viram a estrela. Ah, meu irmão. Não era nem o Senhor Jesus, era a estrela. Quando eles entenderam, ele está ali debaixo dali. Está debaixo daquela estrela. Adoraram, prostraram, se alegraram com um grande, intenso júbilo. Acho que houve uma gritaria lá com aquela caravana, pularam e, nossa, achamos, zerão a vida agora, gente, achamos. O maior tesouro que o homem pode achar. Como se ele estivesse cavando a terra, achou uma pepita de 300 quilos de ouro. Acabou. O maior tesouro do mundo. Prostra, adora e oferece o que eles têm de melhor. Apenas essa oferta, gente. Isso aqui simboliza eles. Porque a oferta aqui são eles, gente. Eles pararam a vida deles, fizeram uma viagem enorme dessa, uma loucura, colocaram a vida dele tudo a perder para achar Jesus aqui. Então, esses tesouros aqui é para representando. É importante o presente, é importante. Mas a pessoa sempre é mais importante. Aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que é importante para você, você prepara um jantar para aquela pessoa, e ela vem e traz um presente para você. Adianta ela mandar pelo correio um presente? Não, você quer aquela pessoa sentada ali na sua frente. Você quer ela. Ela é o grande presente. Então aqui esses homens se ofertaram. E agora, simbolizando essa atitude deles, eles entregam ouro, incenso e mirra, representando realeza, divindade
e humanidade de Jesus. Que coisa maravilhosa, gente. Esses zeraram a vida mesmo. Verso 12 para encerrar. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Fizeram meia volta, uma viagem longa. A palavra de Deus diz que pela providência aqui, se você continuar lendo, os anjos vão aparecer, vão fazer com que José tenha um sonho, ele vai fugir para o Egito, tudo para cumprir profecias antiguíssimas, você vê lá, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, por intermédio do profeta que diz assim: do Egito te chamei, meu filho. Jesus vai ficar um bom tempo morando escondido no Egito, porque Herodes estava louco para matar Jesus. Só quando Herodes morre, que Jesus volta e vai para onde? Vai para Belém, vai para Judéia, vai para Jerusalém? Não, ele vai se esconder, vai viver incógnita em Nazaré da Galileia. Nazaré, gente, era o lugar mais complicadinho que tem, assim, é o bairro mais pobre que tem, assim, ó. A última rua sem saída, sem asfalto, da comunidade mais complicada e perigosa que tem na periferia de uma grande capital. Era aquilo lá. Nazaré da Galileia, tanto que a turma fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, sabia? Quando Jesus começa a pregar, o Nazareno lá, eu falei, Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré? Ele se esconde lá. Do Egito, chamei meu filho. Jesus vai ser depois chamado, a história continua, e todo o ministério dele, ele ficar escondido lá até os 30 anos de idade. Exatamente os 30 anos. Você vai ter a matança dos meninos, você vai ver o verso 16 ao verso 18. Depois que os magos não voltam, Herodes fica louco, enfureceu-se, Herodes, e aí ele manda lá para Belém matar todas as crianças com menos de 2 anos. Olha o tempo que provavelmente Jesus ficou lá. E ele calcula até 2 anos, pelo menos, pelos cálculos. Então, Jesus deve ter vivido um bom tempo, meses. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Cumprisse mais uma profecia de Jeremias. Ouviu-se o clamor em Ramá, pranto, choro, lamento, Raquel chorando pelos seus filhos, lá na região de Ramá, onde fica Belém. Aí depois Herodes vai morrer, no verso número 19, e Deus mais uma vez se manifesta a José, e ele volta do Egito e vai viver em Nazaré da Galileia. E ele vai ser chamado Nazareno. E você fecha o capítulo 2. Coisa extraordinária, gente. Deus enviando a esse mundo o seu Filho, pela sua providência, soberanamente. Você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Mateus, só esses 2 capítulos, gente, já mostra tudo sincronizado, profetizado, falado por Deus, antecipado, tudo certinho. É Jesus vindo a esse mundo como o nosso maior presente. E Ele é digno de tudo. É o presente de Natal para nós. E a pergunta que a gente tem que fazer, o que a gente tem oferecido para Ele? Feche seus olhos. Vamos nos colocar na presença desse Deus. O que o Senhor quer de mim? O que Ele quer de mim? É tudo ou é nada? Não tem meio termo com Deus. Deus não dá certo. Com Deus não tem esse negócio. Ou é tudo ou é nada, ou você entrega a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável, ou esquece. Não entra nesse negócio, não vai dar certo. Ou é tudo ou é nada. Entrega, descansa, feche seus olhos, entrega tudo, fala, Senhor, o que eu sou, o que eu tenho te pertence, e viva para a glória dEle. Esse é o maior presente que a gente pode dar, é só o que o Senhor quer da gente. Nós vamos orar, enquanto isso eu vou chamar os presbíteros à frente, nós vamos nos preparar para a Santa Ceia. Já ora e vai se preparando também, prepara o seu coração, para participar da Santa Ceia, que é também mais uma representação do presente de Deus para nós. Ele ofereceu por nós, em nosso favor, o corpo, sangue, o pão e o vinho. Vamos orar, Senhor. Ó Pai amado, graças te damos, ó Deus, porque nós estamos diante de um texto maravilhoso, Senhor, iniciando o nosso primeiro domingo de Natal aqui na Vila Alpes. E tentando compreender o significado disso, Senhor.
presentear, é oferecer, ofertar. O Senhor ofereceu para nós o Senhor Jesus na cruz. E o que oferecemos para Ti, ó Pai? Um pouquinho do nosso tempo, uma parte da nossa vida. O Senhor Jesus deu toda a vida dele, morreu por nós, entregou, se esvaziou por mim e por cada um de nós aqui. O que vamos dar, ó Deus, ao Senhor por todos os benefícios? Entregamos a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos. Aceita, ó Pai, a nossa vida como uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável. Somos pecadores miseráveis, mas entregamos tudo que somos e tudo que temos. É só o que temos, Senhor. A nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa esta igreja, abre o nosso entendimento, Senhor, para compreender o significado disso. Não tem meio termo com as coisas de Deus. Ou é tudo, ou é nada. Ajuda-nos, Senhor, a entender isso nesse Natal. Mais uma vez eu te peço em nome de Jesus. E agora eu te peço também pela Santa Ceia que vamos, nesse momento, ó Deus, juntos celebrar o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Abençoe os elementos que serão consumidos nessa hora. Prepara-nos, ó Deus, pois é em nome de Jesus, ó Pai, que nós estamos agora ministrando, Senhor, o sacramento. Capacita, Senhor, cada um aqui, os benefícios espirituais da Santa Ceia. Perdoa os nossos pecados, renova a nossa vida e ajuda-nos, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém.